O Tamir fez um vídeo chamado Vídeo sobre Economia para os apoiadores do MBL, Partido Missão, onde ele fala que ele está um pouco cansado de debater economia com pessoas que ele julga não terem o entendimento necessário de economia para poder serem os interlocutores ou ter uma conversa de interlocução decente. Tá? E eu não duvido que existam essas pessoas, mas o fato é, ele reduz os argumentos, e ele explica que ele reduz os argumentos, para poder ensinar a uma criança de 5 anos, do primário, alguns conceitos econômicos. Mas eu não gostei muito das reduções que ele faz. Uma ou outra ele erra. E aí eu vou explicar aqui. Do mesmo jeito que ele implode o argumento, eu vou explodir o argumento. Se ele faz redução, eu vou desreduzir, eu vou aumentar, depois eu acho o léxico correto para isso. O fato é, se ele implode o argumento, eu explodirei o argumento. Vamos lá. Imprimir dinheiro gera inflação? Sim, gera inflação, Tamir. Porque, estrito sensu, imprimir dinheiro é a mesma coisa que você ter um balão, você inflar ele, soprar ele e ele aumentar de tamanho. Imprimir dinheiro é colocar mais ar no sistema, é colocar mais pressão, é colocar mais meio circulante dentro de um sistema que é fechado. Diferente do balão, o sistema não vai necessariamente aumentar só porque você soprou mais, porque você colocou mais dinheiro. Então, estrito sensu, imprimir dinheiro dá inflação. Só que a economia nunca é só uma coisa. Ela é a coisa e as consequências daquela coisa. Uma coisa e a relação que ela tem com outros conceitos, com outras forças da economia. Pode ser que imprimir mais dinheiro esteja dentro de uma política ou de um cenário onde não resultará em aumento de preços. A exemplo, o Império Romano inflacionava, meu Deus, como eles criavam moeda, mas ao mesmo tempo eles conquistavam novos povos. Esses povos tinham o próprio meio circulante, que deixava de existir em nome de usar os dracmas ou qualquer outra moeda da época. O fato é, eles criavam uma demanda para uma inflação que eles aumentavam. Então o Estado gastava, mas também surgia nova demanda. É uma forma da gente mostrar que a oferta e demanda também se aplica em moeda. É até um pouco estranho, porque se eu perguntar para você, você está demandando mais dinheiro? Você vai dizer sim, eu também estou demandando mais dinheiro. Mas existem coisas, por exemplo, até dentro do câmbio, a gente pode dizer que uma moeda pode vir a ser mais demandada que a outra por causa do valor, por causa da especulação. Não, ou seja, oferta e demanda também se aplica à moeda, fora dessa ideia de apenas você demanda mais dinheiro e eu demando mais dinheiro. E quando o governo imprime dinheiro diretamente ou indiretamente, ele está afetando diversos conceitos de base monetária. Existem bases monetárias que consideram apenas o dinheiro que é circulante e oficial. Existe a base monetária que considera, por exemplo, o dinheiro que bancos, ao emprestar dinheiro que eles não necessariamente têm, também faz a economia circular. E isso também geraria um determinado tipo de inflação. Mas agora sim a gente vai chegar no aonde eu acho que o Tamir está fazendo o conceito de inflação, que é o conceito de aumento de preços, que também usamos a mesma palavra, inflação. Quando o IBGE vai lá e ele acompanha ao longo do Brasil inteiro o preço do tomate nos mercados, para então fazer o índice de inflação, o IBGE não está acompanhando a base monetária, se subiu, se desceu, acompanhando a reserva fracionária dos bancos, que está dentro da base monetária ali que eu falei para vocês. Ele está acompanhando o preço do tomate. E o preço do tomate pode estar mais caro por causa de uma safra ruim. E não porque o governo imprimiu mais dinheiro. Então, aumento de preço pode vir de mais de impressão de moeda? Pode. Aumento de preço pode vir também por causa de algo que não seja impressão de moeda? Pode. Chamamos os dois de inflação? Chamamos. Mas não vamos confundir quando a gente está falando. E eu não estou dizendo que o Tamir aqui ele está excluindo, tá, os conceitos, mas o fato é, ele falou que ele vai reduzir e eu falei que eu vou explodir. Então, é daí que eu estou aqui. Então vamos criar agora esse mundo da fantasia. Vamos imaginar uma sociedade, deixa eu desenhar aqui, ó. Vamos imaginar uma sociedade que toda a riqueza dessa sociedade, fazer uma fábrica aqui, ó, uma fábrica aqui bem bonitinha. Toda a riqueza dessa sociedade seja 5 celulares. Vou colocar aqui, ó, 5 celulares. E eu não gosto muito que ele use o celular, porque o celular é um produto tão complexo que demanda tantas cadeias, tantos tipos de indústria, que reduzir a 5 celulares, para mim, precisaria, assim, eu gostaria que ele usasse, assim, pedra e corda, coisas bem simples, mas tudo bem, vamos lá. Vai acompanhando aí.
toda a riqueza que essa sociedade produz são 5 celulares. 5 celulares aparece lá. Precisamos agora colocar o meio de troca, que nós vamos trocar esses celulares, adquirir coisa e tal. Esse meio de troca se chama moeda ou base monetária. Então vamos aqui aleatoriamente. Já expliquei o que exatamente é base monetária para você. Aqui ele usou meio errado. Para aleatoriamente colocar em circulação 5 notas de R$10. Tá? Colocamos aqui 5 notas de R$10. O total de moeda em circulação nessa sociedade é R$50. Com base nisso, vamos definir o preço de cada celular. Beleza? Se a riqueza que essa sociedade produz são 5 celulares e a quantidade de moeda que está rodando nessa sociedade é R$50, é possível se dizer que o preço do celular seria R$10. E aqui, sobre essa questão do quanto de unidade de conta a gente vai atribuir a cada item, é também um pouco de percepção do valor, tá? Não necessariamente eu sei que ele está reduzindo muito o argumento, mas não necessariamente a gente vai acomodar toda a unidade de conta que a gente tem da nossa moeda de acordo com a capacidade da nossa economia. E isso está dentro de um conceito chamado hiato do produto. O hiato do produto é a capacidade que a nossa economia tem de trabalhar com o tanto de dinheiro que nós temos disponível. Nós temos, eventualmente, digamos que a indústria está produzindo mais do que a capacidade de compra das pessoas, isso pode ser complicado. Nós temos também a indústria estar produzindo a menos do que a capacidade das pessoas, isso pode ser complicado novamente. E o Banco Central fica de olho nisso, até porque tem sempre assim, a indústria está produzindo muito, cortar a produção é fácil, mas até todo produto escoar, isso leva tempo. Ou então a indústria está produzindo pouco, até ela voltar a produzir a tudo que ela deveria, demora também. E por isso que é hiato, é sempre essa demorinha, e o Banco Central fica acompanhando isso e trabalhando dentro do hiato do produto. E a gente também tem que colocar aqui que a unidade de conta de uma economia tem que deixar fácil, tornar fácil para as pessoas entenderem o que aquela economia expressa. Se a gente estivesse falando ali, por exemplo, de Londres, de 1920, da Revolução Industrial, o que uma pessoa podia comprar? Uma pessoa pobre podia comprar um pão, né, ou seja, o alimento, podia comprar uma roupa, podia comprar uma estadia. Era o que tinha para ela comprar, não tinha assim grandes coisas. Eventualmente ela comprava um entretenimento. Devia ser uma vida muito difícil. Hoje, né, ainda uma pessoa pobre tem inúmeras opções. Muitas opções, e a gente precisa elencar o quanto cada um vai custar de acordo com a expressão da economia, né? Alguém pobre talvez conseguisse hoje comprar um duplo espresso macchiato, né, que não existia em 1920. E esse duplo espresso macchiato precisa estar precificado de uma maneira a se enquadrar, onde ele compara o valor das coisas dele com as outras. Fora que se você vive numa unidade nacional, você precisa de um sistema jurídico. E esse sistema jurídico ele tem que mensurar em quantas coisas valem para que ele possa indenizar e fazer a justiça acontecer. Então a unidade de conta ela precisa trazer uma expressão de valor do seu tempo. Beleza? Pega os 5 celulares, divide pela quantidade de moeda que tem circulando, vai dar R$10. Beleza? Então vamos para a nossa pergunta. Imprimir dinheiro gera inflação? Vamos testar essa hipótese na nossa sociedade aqui, na nossa pequena sociedade mágica, vamos lá? Vamos colocar agora aqui mais 3 notas, vamos imprimir mais 3 notas de R$10. Tá bom? Imprimir aqui, mais 3 notas de R$100. O total de dinheiro em circulação agora é R$80. Só que a quantidade de riqueza que tem nessa sociedade, que essa sociedade produz, são 5 celulares. Então, o grande problema de executar isso que ele falou, de colocar mais R$30 na economia, é que o governo tem por onde ele vai colocar. Quem vai receber esses R$30 primeiro? Por acaso ele vai distribuir igualmente e depositar na conta de todo mundo o equivalente a esses R$30, dividido pela população? Não, ele não... Talvez até conseguisse fazer isso, mas o fato é, ele não faz dessa maneira. Ele vai fazer uma obra e por isso vai licitar alguma coisa e usar esse dinheiro para essa obra. Ele vai fazer políticas monetárias não ortodoxas, como quantitative easing e etc. Mas veja no caso da licitação. Se ele quer fazer uma estrada
tá? Isso quando faz estrada, né? Que a gente sabe como que é o Brasil. Ele vai dar esses R$ 30 para essa empreiteira. Essa empreiteira vai ter uma vantagem sobre o resto da economia, porque essa economia ainda está com o preço de não ter recebido esses 30. Quando essa empreiteira gastar esse dinheiro, o preço ainda estará baixo. O dinheiro não vai estar circulando. Até a economia acomodar esse novo dinheiro e mudar o preço das coisas, quem tem vantagem é a empreiteira. E é por isso que, de certa forma, é um imposto que cai em cascata na sociedade. Isso se chama efeito Cantillon, o fato de o primeiro recebedor do dinheiro ter uma vantagem sobre os demais. Então, é justo eu dizer que agora, 80 dividido por 5, nós estamos falando de 16, se eu não estiver errado. Peraí que meu 16 está ruim. 16. Então, é tudo um espectro cinza. Se agora as pessoas têm mais poder aquisitivo, será que só não compensaria fazer uma linha premium de celulares? Ou então agora que as pessoas estão comprando mais celulares, ou podem comprar mais celulares, ela consegue manter o preço a 10, 12, não a 16, porque agora como está comprando mais, ela pode negociar com os fornecedores dela e ainda conseguir comprar mais barato. Veja, aí a gente já está falando de um pouquinho de microeconomia e da estratégia individual de cada empresa poder trabalhar de acordo com o novo poder aquisitivo das pessoas. Porque as empresas, elas não ficam assim, ó, lá, elas não têm um painel de base monetária, foi impresso mais dinheiro ou não foi. Elas têm nelas assim, olha, estamos vendendo mais, estamos vendendo menos. Estamos vendendo mais por quê? Dificilmente eles estão acompanhando a base monetária, tá? Então, veja que não necessariamente o preço ia se distribuir dessa maneira que ele está falando aqui. Vai de acordo com o posicionamento estratégico de cada empresa. E a competição é o que faz com que seja saudável esse ambiente. Se houvesse apenas uma fábrica de celulares, numa economia planificada, né, o preço talvez fosse 16 mesmo, e é isso aí. Beleza? Ou seja, imprimir dinheiro, o preço do celular subiu, né? Antes custava 10, agora custa 16. Então, é certo eu falar que aqui nessa situação, nessa sociedade, imprimir dinheiro gera inflação. Antes o celular custava 10, agora que imprimir dinheiro custa 16. Ou seja, inflacionou o preço do celular, subiu para R$16. Tranquilo? Não queremos inflação, não gostamos de inflação, Tamir. Pode parar de imprimir esse dinheiro, vamos apagar esse dinheiro. Vamos agora por exemplo 2. Por algum motivo, pessoal, essa sociedade conseguiu produzir, olha só, ao invés de 5 celulares, 5 riqueza, que nós chamamos aqui de celular. Olha, ele está dando um exemplo aqui de colocamos mais celulares na sociedade. Ótimo, mas ele poderia ter dado o exemplo aqui de, olha, o governo decidiu que quando ele receber via impostos, ele não vai gastar todos esses impostos, ele vai fazer, por exemplo, ele vai fazer uma política de superávit primário. Portanto, retirando da economia uma nota de 10. Ou então ainda, eventualmente, queimando essa nota de 10, destruindo essa nota de 10. Seria o equivalente aqui, tá? Conseguiu produzir 8 celulares. Olha só, no exemplo 2, agora nós temos 8 celulares, é a riqueza dessa sociedade, e nós temos R$50 circulando. 50 dividido por 8, nós estamos falando de R$ 6,25. Neste caso, o que aconteceu? O celular abaixou o preço, nós tivemos uma deflação, tá? Então, ele abaixou de preço o celular. Tamir, abaixar de preço é meio ruim. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos levar o cenário... Ó, eu pessoalmente, eu acho que deflação não é necessariamente ruim, mas tem-se um bafafá com deflação na economia. Eu vou dar um exemplo de assim, ó, este notebook que eu estou usando aqui, ele é, sei lá, umas 6.000 vezes mais potente do que um Pentium da década do ano de 92. E o Pentium da década de 92, sei lá, $1.000, $2.000 devia ser esse preço. Esse notebook foi o equivalente a uns $800 em 2025. Olha, a unidade de conta permanece parecida e a qualidade do produto está aumentando tremendamente. Então, isso é um processo. A tecnologia é um processo deflacionário em grande parte, tá? Deflação não necessariamente é ruim. Número 3. Já que agora nós estamos produzindo 8 celulares, eu vou pegar e vou imprimir. Ele comentou que o número DC não é tão bom, não é tão desejado e
que nem eu falei, ainda que eu ache que não é tão problema assim, existe um consenso econômico de que aceitar um pouquinho de inflação está na linha de você conseguir contribuir para uma economia mais fluida e que tende a crescer. Então, nesse ponto, eu gostaria de estudar um pouquinho mais antes de explicar aqui para vocês, mas o fato é, existe esse consenso, tá? E é até por isso que se aceita um pouquinho a inflação. 3 notas de 10. Vou jogar mais 3 notas de 10, ou seja, vou colocar mais R$30 aqui na confusão para circular, e agora nós temos R$80 circulando, e a riqueza dessa sociedade são 8 celulares. O que vai acontecer? 8 dividido por 8, 80 dividido por 8, nós teremos R$10. Neste caso aqui, quando eu imprimi dinheiro, eu imprimi mais R$30, 3 notas de 10, não gerou inflação. Por que não gerou inflação? Porque a riqueza do país, a riqueza da sociedade ali, também aumentou. Então, nesse caso, podemos afirmar que imprimir dinheiro não gerou inflação. Beleza? Então aqui, pessoal, chegamos no nosso primeiro ponto. É muito importante que vocês parem aqui nesse primeiro ponto e reflita. Faz sentido o que eu expliquei? Faz sentido? Mais ou menos, né, TV? Imprimir dinheiro gera inflação? Depende. Se a riqueza do país não aumentar, junto com a quantidade de dinheiro que você imprimiu, provavelmente vai gerar inflação. Se a quantidade de riqueza do país subiu junto com a impressão, provavelmente não vai gerar inflação. Beleza? Partindo dessa premissa, pessoal, partindo desse pressuposto que a gente descreveu aqui, vamos tentar entender como funciona a riqueza do país ou a produção de um país. Ela não é constante. Ela sempre tem uma variação. Às vezes se produz mais, às vezes se produz menos. Ela nunca é estável, né? Até a gente mesmo no dia a dia, a gente, tem dia que a gente produz mais, tem dia que a gente produz menos. Tem aqui um problema de safra, pode ser que pegue fogo, quebre uma safra, pode ser que o clima não ajuda e as árvores não dê ali a quantidade que precisa dar, o boi morre, né? A fábrica quebra a peça, alguém entra de férias, então ela não consegue produzir, ele tem uma variedade. Ora, vamos para mais um exemplo agora para você entender o que acontece empiricamente. Vamos supor que a sociedade esteja desse jeito. 8 celulares, é a riqueza da sociedade, com R$80 circulante. Já imprimi esse dinheiro, já está rodando. Por algum motivo, olha só, eu não consigo mais produzir 8, agora eu voltei a produzir 5. A minha produção diminuiu. Porém, eu já tenho R$80 circulando. Se essa situação se mantiver desse jeito, o que vai acontecer? O preço do celular vai para 16. A não ser que eu retire também as 3 notas de 10 que eu coloquei na minha sociedade. E como que eu vou retirar dinheiro? Colocar, eu sei, eu tenho a impressora, eu posso colocar, resolvo o problema. E retirar? Eu tenho algum mecanismo para retirar dinheiro quando essa oscilação de produção ou de riqueza acontecer? É nisso que surge. Antes do Tamir te explicar qual é o mecanismo que tira dinheiro da economia, eu vou te explicar sobre o superávit primário. O superávit primário é mais ou menos o que você, se não faz, deveria fazer. Você ganha R$1.000 por mês, guarda 100. Não gasta 100, deixa 100 com você. Você sempre vai ficar ali, no positivo, no verde. E esse 100 vai servir para alguma emergência. O Brasil poderia fechar com o superávit primário e não tem fechado com o superávit primário faz muito tempo, ou pelo menos com o superávit primário significante. Tá? Digamos que até os fundos soberanos, os fundos de emergência, que no sul do Brasil estão acontecendo bastante recentemente com chuvas, ventanias, tudo, poderiam estar sendo bem engordados com esse tipo de coisa, com o superávit primário. E veja que existe um argumento assim de que o superávit primário ele ainda se mantém dentro da democracia, diferente do déficit primário. Digamos que eu seja um petista e você alguém do MBL, alguém de direita. Se o meu painho Lula gasta 120, mas eu paguei 50 de imposto, você pagou 50 de imposto e o painho gastou 120, esses 20, na verdade, 10 ele tirou de você para dar para mim. Então, o déficit primário, ele é uma política antidemocrática, enquanto o superávit primário, o dinheiro é de todo mundo e está lá guardado para ser usado em algum momento específico. Portanto, o superávit primário, o governo arrecadou aquele dinheiro com o imposto
e não gastou aquele dinheiro na economia. Opa, dinheiro foi retirado de uma forma lícita, de uma forma legal, de uma forma econômica e que beneficia toda a sociedade. E outro mecanismo, por exemplo, seria aumentar o depósito compulsório. Eu comentei que os bancos conseguem criar dinheiro via reserva fracionária. Que o que acontece? Quando você pega R$10 num banco, você vai gastar esses R$10 que você pegou emprestado em algum lugar, certo? E esse lugar, o que ele vai fazer? Ele vai deixar esse dinheiro num banco. Então, peraí, R$10 saiu no banco, foi para a economia, voltou para o banco, e aquele banco que recebeu esses R$10, ele vai emprestar esses R$10, e aí alguém vai gastar com alguma coisa, que esse dinheiro vai voltar para o banco, e aí que vai para a economia e volta para o banco, vai para a economia e volta para o banco. Opa! R$10 conseguem virtualmente movimentar a economia do país na base do empréstimo. Então, R$10 seria o que bastaria para o Brasil inteiro funcionar na base da dívida escriturária. Ou seja, isso é indesejado. Então, o que existe a política? A política do depósito compulsório. Então, o depósito compulsório funciona da seguinte maneira. Você economizou e deixou R$10 emprestado no banco, o banco poderia emprestar esses R$10, mas o governo fala, não, o depósito compulsório hoje é de 50%. Então, dos R$10 que foi deixado ali no banco, você só pode emprestar 5. Então, se alguém eventualmente quiser pegar R$10 emprestados, o banco precisaria ter arrecadado R$20 para poder emprestar 10. Logo, vai secando aquele efeito infinito e multiplicador do crédito. Ou seja, uma forma de você atacar o quanto os bancos podem lucrar, o quanto os bancos têm capacidade de emprestar e o quanto a economia vai estar alavancada no crédito, é você aumentar ou diminuir o depósito compulsório. Ou seja, você tirou o dinheiro escritural, o dinheiro de crédito, você não tirou o hard money da economia. Ou seja, eu citei duas maneiras de você tirar dinheiro da economia. Vamos ver o que o Tamir vai falar agora. Que pra mim é onde ele dói, assim, eu achei horrível. A questão da títulos da dívida. Vou colocar aqui, ó, bem grandão, tá? Títulos da dívida. Como que funciona esse sistema? Eu já vou interromper. O Tamir tá falando que títulos de dívida servem para tirar dinheiro da economia. E aqui ele está fazendo uma confusão ou ele está reduzindo muito mal o argumento. Porque existe a Selic, que a Selic é uma dívida de curto prazo que o Brasil tem, até para poder controlar eventualmente especulações e variações de câmbio. Para poder manter o câmbio do Brasil de um jeito estável, a Selic serve para inúmeros outros efeitos também. E seca dinheiro da economia? Seca, mas isso é um efeito paramonetário. O objetivo da Selic é outro. O governo fala assim, pessoal, não compre celular, não pegue esse dinheiro que está disponível e compre celular. Deixa aqui guardado, deixa guardado esse dinheiro, que se você deixar o dinheiro guardado durante um período, lá na frente eu não vou te devolver só esses R$10 que você guardou. Eu vou te devolver os R$10 mais um pequeno juros, que no caso seria a taxa Selic. E você acabou de entender o problema de você tirar dinheiro via dívida. Se antes você ia trocar a roda do seu carro, se antes você ia comprar um sorvete, você não vai mais. Você quer deixar com o governo para que o governo faça com que esse dinheiro fique parado e então o governo te devolva mais dinheiro depois de um tempo. Ou seja, o governo está pagando para tirar dinheiro da economia, mas o fato é, isso custa. E segundo, quando ele te devolver, ele vai estar devolvendo mais dinheiro para a economia. Então, é um mecanismo muito ruim. E agora eu vou até cortar aqui meu vídeo daqui a pouco, porque eu vou mostrar para vocês o real motivo de haver dívida. Não é ficar controlando o quanto tem de dinheiro na economia. O real motivo é esse aqui, ó. Quanto mais títulos são vendidos, mais juros o país paga e, consequentemente, mais dívidas tem? Pergunta número 1. E esse dinheiro dos juros faz falta para a população carente de recursos sociais? Foi o que eu ouvi de um economista. Pede para falar sobre isso, por favor. Estou falando. A dívida pública, ela existe em vários países, né? Vários países têm a sua dívida para financiar o quê? Projetos de investimento, projetos que são importantes para a sociedade e que geram benefícios que são distribuídos ao longo do tempo. Quando você constrói uma estrada, pode ser útil para escoar a safra agrícola do Brasil, gera riqueza e vai beneficiar várias gerações, né? Então não seria justo que todo o custo dessa estrada fosse pago pelas pessoas que estão, né, agora aqui pagando impostos. Então, por isso que existe a dívida pública, porque ela vai distribuir os custos ao longo do tempo de projetos que geram benefícios também ao longo do tempo. Por trás da dívida pública tem aquelas pessoas, os cidadãos que querem investir, poupar.
E aí paga juros sim. Por quê? Porque, olha, eu estou abrindo mão do meu consumo hoje, né? E se eu estou abrindo mão do meu consumo, eu tenho um prêmio por isso. Eu vou fazer a minha poupança, vou guardar o dinheiro ao longo do tempo, lá na frente eu vou me beneficiar. Eu estou adiando o meu consumo. E aí eu ganho um prêmio, que são os juros. Ou seja, a dívida existe pelo pacto geracional, porque obras de infraestrutura, predominantemente obras de infraestrutura, vão beneficiar gerações. Então não é errado fazer uma dívida agora, ou eu fazer uma dívida agora, que meus netos, bisnetos vão pagar, porque tanto eu quanto eles vão usar essa estrada. Dívida serve... Bom, o argumento é que dívida deveria servir para obras que vão beneficiar gerações, e por isso justifica-se a dívida. Aqui eu acho que o Tamir sequer ele fez uma redução. Eu acho que ele errou. Mas, né, vamos seguir. Porque o que acontece? Isso é aonde a dívida deveria estar. E o fato é, o Brasil sequer respeita isso porque andou fazendo dívida para poder pagar a Previdência. Mas a Selic, aí sim é um outro papel de dívida que tem um critério totalmente diferente e de curto prazo, de liquidez diária, diferente desses títulos que o Tamir falou, que serve não só para secar dinheiro da economia. Secar dinheiro com a Selic é quase que um efeito paramonetário. A Selic serve para muito mais que isso. A Selic serve, inclusive, para defender o câmbio do Brasil de maneira a, quando, por exemplo, se o dólar sobe, todos os investimentos do Brasil que se atraírem por dólar vão sair do Brasil e vão investir lá nos Estados Unidos. Para que esses investimentos não saiam daqui, precisa-se valorizar um pouquinho o real. E como que você faz isso? Aumenta a Selic, que é a liquidez diária. Isso daí acaba por valorizar e fazer com que o dinheiro não saia daqui. E o dinheiro ficando aqui, o real permanece valorizado o suficiente. Então a Selic lida inclusive com câmbio. O fato de secar a economia é quase que paramonetário. Que no caso seria a taxa Selic. Ó, agora ele está falando de Selic, mas antes ele tinha falado de títulos de dívida. E são coisas bem diferentes. Então guarde esse dinheiro, não gaste. Então a pessoa vai lá, ó, retira essas 3 notas e coloca aqui na taxa Selic. Essas 3 notas. E assim equilibra. O governo conseguiu... E tudo isso que o Tamir falou é sobre a dívida interna. A gente pode argumentar grosseiramente que o caráter de uma dívida externa é que você pega o dinheiro, faz o que você tem que fazer no seu país e depois esse dinheiro vai embora, ele deixa de participar da sua economia. Ainda que a dívida seja em dólar, a sua moeda seja outra, mas o fato é, grosseiramente, é que esse dinheiro vai embora, é esse o argumento. E aí você fica só com a obra, né? Existem caráteres diferentes das dívidas. Tirar dinheiro da economia para não gerar a inflação, né? Ou seja, o Tamir está dizendo que um mecanismo de retirada de dinheiro da economia seria dívida, quando a gente já viu que seria superávit primário, que seria aumento do compulsório ou ainda fazer a infraestrutura do Brasil e não ficar pagando previdência. Então essa é a lógica do qual, por que quando está tendo inflação, o Banco Central, que é o responsável por isso, vai lá e sobe a taxa de juros, para que incentivar as pessoas a guardarem o dinheiro e colocar nos títulos do Tesouro direto no título do governo. Tamir, existe a possibilidade do governo não pagar você? Não. Existe, Tamir. Existe. Tá cheio de gente do campo da esquerda, principalmente, falando calote da dívida interna. Não é para pagar a dívida interna. Mas se você, Tamir, tiver um tesouro, um título do tesouro, eles estão falando para dar calote em você, tá? Não tem como. Vamos pensar sobre? É o próprio governo que imprime a moeda e é ele que emite o título. Não faz sentido. O máximo que vai acontecer é ele imprimir a moeda e se a produção continuar estagnada como está ali, pode imprimir dinheiro para te pagar e mesmo assim ele pode colocar um título embaixo para retirar dinheiro de novo. Então, mas isso é um mal. Isso é escrituração. Isso é financiarização da economia. A gente está começando a afastar o dinheiro do capital produtivo, do real valor dele. Isso daí não é um mecanismo que devia ser assim, ó. Ah, é só emitir um título novo. Sem os devidos mecanismos, isso daí vai levar qualquer país à bancarrota. Então você tá vendo como não faz sentido a lógica de calote? Ele mesmo imprime, te paga, não te deu calote e ele mesmo emite título de baixo para retornar o dinheiro de volta. Empiricamente aqui no caso, é impossível. Com essa situação, algumas questões ficam evidentes, tá? Acho que é importante a gente falar.
Uma pergunta que vocês me fazem muito quando a gente está nessa discussão é: então vamos imprimir dinheiro à vontade? Não, ninguém está divulgando imprimir dinheiro à vontade, até porque na situação número 1, como vocês viram aí descrito, se você imprimir dinheiro e a produção de riqueza do país não aumentar junto, você vai gerar inflação. Então não dá para sair imprimindo dinheiro à vontade. Beleza? Sempre quando... Estamos de acordo, Samir, não é para imprimir dinheiro à vontade, mas me parece que você não entendeu que ficar imprimindo daí os títulos de dívida para pagar novas dívidas também não deveria ser fácil dessa maneira, tá? Isso daí me parece que na tua cabeça, não, é só fazer um título novo, então a lógica do calote não existe. Esse teu rigor de não imprimir novo dinheiro deveria valer também para não vamos imprimir novos títulos de dívida, tá? De dívida para pagar dívida. A dívida de infraestrutura, às vezes, faz muito sentido. Alguém estiver discutindo alguma coisa sobre juros, sobre sistema financeiro, coisa do tipo, sobre economia. Essa pergunta de, então vamos imprimir dinheiro, não faz nenhum sentido, tá bom? Não faz nenhum sentido. Toda vez que você fala isso, a gente fica voltando para essa primeira conversa. E aí o ruído se estabelece, né? Segunda pergunta que sempre vocês fazem, conclusões que sempre aparecem aí, que também não faz sentido nenhum, que é aquela: então vamos imprimir dinheiro para pagar todas as dívidas, né, e zerar a dívida. Ou então aquele sentimento de que a dívida precisa ser paga, a dívida interna precisa ser paga. Ela não precisa ser paga, eu acho que você vai concordar comigo aí adiante do vídeo, até porque haver uma dívida mantém uma obrigação entre quem deve e quem tem que pagar. Havendo essa obrigação, existe sim uma tensão que é positiva para o país, tá? O país dever para seus cidadãos é positivo. Como você viu também no exemplo, não faz nenhum sentido, porque o mecanismo de dívida interna, em suma, serve para você retirar dinheiro da... Olha, é aqui que ele erra na redução dele. Ele fala que, em suma, serve para tirar dinheiro da economia. E a última coisa que deveria servir é para tirar dinheiro da economia. Se você pagar essa dívida, o que você vai estar fazendo? Jorrando dinheiro na economia. Nesse caso aqui, tá, gente, de uma forma bem simples, pagar a dívida é como se fosse imprimir dinheiro, são sinônimos, tá? Imprimir dinheiro é sinônimo de pagar a dívida. Porque quando você paga a dívida, você está tirando aquele dinheiro, né, que estava guardado e colocando de volta na economia. Então, também a afirmação de vamos pagar a dívida, deixar a dívida zerada, não faz sentido, tá? Não, dívida interna de país, ela deve existir, porque é um mecanismo para você retirar liquidez da economia, retirar moeda de circulação. Tranquilo, não faz sentido você pensar que você tem que pagar a dívida, não faz sentido, tá, gente? Beleza? E aí depois vai vir a pergunta, né, que isso também está acontecendo muito, vocês estão me perguntando direto. E se as pessoas não quiserem emprestar o dinheiro? O governo está fazendo títulos com X% de juros e as pessoas não estão tendo mais confiança e não estão mais emprestando dinheiro para o governo. Vamos lá. Vamos agora para o cenário Brasil. O Brasil tem uma alta concentração de renda, correto? O que está acontecendo no Brasil? O dinheiro em circulação está empossando na mão de poucas pessoas. Cada vez mais está empossando na mão de pequenas pessoas. Então, o que acontece? Essas pessoas, ou elas vão ter opção de retirar esse dinheiro da economia. Como que ela vai retirar? Ela vai colocar no título, né? No título da dívida, no tesouro direto, usando a Selic. Vai investir esse dinheiro ali no título mais seguro, que é o do governo. Ou então, ela vai ficar com esse dinheiro. Vai ter que fazer o quê? Se ela ficar com esse dinheiro, ela vai ter que investir em algum outro lugar. Esse lugar que ela investir, se for no setor produtivo, vai se criar mais celulares. E se criar mais celulares, não teremos problema com dinheiro circulando. Lembra o exemplo número 3? Mais dinheiro circulando, você imprimiu dinheiro, mas ao mesmo tempo o setor produtivo conseguiu produzir mais celulares na nossa dinâmica ali da sociedade, né? Nessa sociedade imaginária que eu expliquei para vocês. Então, se produziu mais celulares e também tem mais dinheiro circulando, automaticamente não gerou inflação. A lógica de... Eu não entendi muito bem o exemplo dele, a explicação dele, para ser bem sincero. Até porque é o seguinte, qual é a lógica de alguém deixar o dinheiro, tá, no governo, que a Selic está pagando 15% hoje? É que é o seguinte, é um dos investimentos mais seguros? É um dos investimentos mais seguros. Se ele tira o dinheiro para investir no setor produtivo, ele vai ter que pagar imposto, ele vai correr risco trabalhista, ele vai correr o risco da violência do Brasil, ele vai correr diversos tipos de risco, até o risco do próprio empreendimento, para eventualmente tirar 10, 20% ao ano, enquanto deixar o dinheiro parado ganharia 15%. Então,
Uma Selic a 15 trava sim novos empregos, trava sim novas indústrias, tá? Ao mesmo tempo que ajuda a quem está querendo poupar, a começar do zero, a ganhar 15% ao ano. Isso não é pouco. Mas o fato é, seria melhor mais empregos, mais gente empreendendo, indústria produzindo mais? Seria completamente benéfico. Mas você viu que só negócios que pagam às vezes 30%, 40%, 50% ao ano estão começando a valer a pena quando a Selic está a 15%. Que as pessoas não estão querendo emprestar dinheiro para o governo. Ela não faz muito sentido também, né? Onde que essas pessoas vão colocar esse dinheiro? Elas vão colocar em algum setor produtivo, porque elas querem retorno desse dinheiro. E a partir do momento que elas colocam no setor produtivo, o país produz mais, e se o país produz mais, não tem problema esse dinheiro estar em circulação, não tem problema ter colocado mais dinheiro na economia. Por quê? Porque não gerou. E o Tamir está bem equivocado de que quando você deixa lá 100 mil com o governo vai deixar esse dinheiro parado. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia, mas o governo vai usar esse dinheiro. O dinheiro não vai ficar parado. O governo é uma grande máquina de alocar recursos. Ele pegou esse dinheiro e ele vai usar para alguma coisa em algum outro lugar. O recurso está sendo utilizado em algum lugar. E o Tamir fala como se o governo não fosse usar esse dinheiro. Então, não faz muita lógica. Então o Tamir termina o vídeo dele por aqui, depois ele faz umas considerações pequenas. E, Tamir, se você ver isso, obrigado pela atenção, obrigado por todo o respeito que você tem aí a quem discorda de ti. Acho que você errou em alguns momentos, tá? E a você que chegou até o fim aqui, siga o Fôlego do Náufrago, siga lá no meu Instagram também, que é onde eu mais tenho postado coisa ultimamente. Beijo pra ti.